Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Saboia. Sou professor de matemática. Eu tenho estatura baixa, tenho cabelos lisos, um bigode e o meu sinal em Libras. O meu sinal em Libras é um S com a mão direita levada ao bigode. Bem, estou com camisa vermelha, uma calça vermelho cor de vinho, puxado por cor de vinho, e a nossa aula de hoje é a aula de número 29. O tema da aula é funções e função afim. As metas da nossa aula. 3 metas. A primeira é conhecer uma função, saber o que é uma função. Segundo meta é conhecer uma função afim e saber interpretá-la graficamente e algebricamente. Terceira meta é ficar apto a resolver problemas com auxílio do conhecimento da função afim. Tá certo? Uma função. As funções. O que é uma função? Nós aprendemos em outra aula o que é uma relação. Uma função, ela é uma relação, é uma daquelas relações, mas que tem uma característica ideal, uma característica exigida para ser chamada de função. Toda relação, toda função é uma relação, mas nem toda relação é função. Só se seguir essa detalhe que nós vamos falar aí, ó. Funções são relações que têm todos os seus elementos do primeiro conjunto, o domínio, apresentando apenas uma imagem. Então, ó, 2 exigências. A primeira, que todos os elementos do primeiro conjunto, não sobra elementos no primeiro conjunto, com essas palavras está dizendo. Todos os elementos do primeiro conjunto, nenhum deixa de ter imagem. Todos têm imagem e tem apenas uma imagem. Se tiver 2 imagens, já tá, não é função, tá bom? Então, tá aí o que é função. Relação que tem todos os elementos do primeiro conjunto, que é o domínio, apresentando apenas uma imagem. Uma função, ela tem a representação semelhante das relações. Só que agora, como é função, nós vamos, ao invés de usar R, usaremos F. Função, aí 2 pontinhos, e os conjuntos nos quais ela está sendo aplicada. No nosso exemplo aí, na nossa representação, nós botamos função F, 2 pontinhos, F de A em B. Esse em, essa relação mostrada, é indicada por uma seta. A aplicado em B. De A em B. Está aí como se lê. Função F de A em B. Uma função tem o seu domínio. Domínio, nesse caso aí, que é F de A em B, então o domínio é o conjunto A. E o contradomínio é todo o conjunto B. Todo o conjunto B. E o conjunto imagem depende da função. Não é sempre todo o conjunto B. Então, imagem vai depender da função F. As características das funções, as funções em geral. Numa função, não sobram elementos no seu domínio. Todos têm imagem. Então, se tiver um elemento do domínio que não teve imagem, não formou par com ninguém, então ela não é função. Primeira característica, primeira exigência para ser função é que não sobre elementos no primeiro conjunto, no conjunto domínio. A segunda é assim, que
Cada elemento do primeiro conjunto, o domínio, tem apenas uma imagem. Se um elemento daqui tiver duas imagens, por exemplo, o 2 formar par com o 5 de lá e o 4 de lá, já não é mais função, porque ele tem esse único elemento, tem duas imagens, não é característica de função. Duas características a função tem que ter. Tá aí elas. Vamos lá? Vejamos se são funções esses exemplos que nós vamos citar. Primeiro, se A, eu apresentei dois conjuntos. Se A é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e B é o conjunto 0, 2, 4, 5. Vamos mostrar a relação R2. A relação R2 diz assim: a R2 vai ser de A, uma relação de A aplicada em B, de pares ordenados x e y pertencentes a A cartesiano B, tais que, agora vem aí a segunda exigência. A segunda exigência é a lei de formação. O y seja igual a 2 vezes x. Será que isso aí vai ser uma função aplicada de A em B? Vamos ver. É f de A em B? Ela é f de A em B? É sim. A lei de formação é y é igual a 2 vezes x. Apareceu aí. Vamos fazer uma tabelinha para colocar os elementos possíveis para x. Quais são os elementos possíveis? O domínio, ou seja, o primeiro conjunto. Todo o primeiro conjunto. Quais são os elementos do primeiro conjunto? Vamos testar um a um. O 1, o 2, eu estou tirando de lá de dentro do conjunto A. O 1, o 2... Vamos fazer logo os cálculos. Ó, quando for 1, quando o x for 1, o y tem que ser o dobro do x. Ou seja, 1. 2 vezes 1, 2. Tá aí o valor de y correspondente. Quando o x for 2 agora, tirando do elemento do conjunto A, 2 agora para x. Quanto será o y correspondente a ele? Qual será a imagem do elemento 2 do primeiro conjunto? O y tem que ser 2 vezes o x. O x não é 2? 2 vezes 2 é 4. Está aí a imagem do 2. Qual vai ser a imagem do 3? Colocando agora o 3 aí na tabelinha. Estamos mostrando, expondo os pares ordenados numa tabelinha que tem duas colunas. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Na primeira coluna, os valores de x e na segunda, os valores de y que estão sendo calculados. Os valores de x estamos tirando direto do conjunto. Quando foi 1, 2 vezes 1, 2, a imagem é 2. Apareceu 2 no y. Quando foi 2, 2 vezes 2 é 4, apareceu a imagem no lugar, na coluna do y. Quando for 3 agora... Quanto vai ser o y ao qual o 3 vai se relacionar? O y tem que ser o dobro do x. O x é 3. 2 vezes 3 é 6. Então, tem que se relacionar com 6. Na segunda, na próxima, 4 agora, tirando 4 do A. Quem é o y correspondente? 4 vezes 2 é 8. Quando for 5, 5 vezes 2 é 10. Agora, um problema. Olha só. O primeiro par ordenado tem que relacionar o 1 com o 2. Tem no primeiro, eu posso relacionar com o B, que tem 2? Tem. Então, o primeiro par ordenado, 1, 2. Vamos botar aqui separando os pares. O 1, 2 serve. Eu posso ter 1 ali, tem 2 ali, eu posso formar o par 1, 2. O segundo par ordenado, 2 tem que se relacionar com o 4. É possível? Tem 2 aqui, tem 4 lá? Tem. Par ordenado, 2, 4. O próximo, 3, 6. Tem 3 no primeiro? Tem. Eu posso relacionar com 6 no segundo? Não, que no segundo conjunto não tem 6, é só até 5. Então, esse par ordenado aí, 3, 6, ó, não serve para a nossa função, para a nossa relação.
Não é possível fazer. Tem 3 no primeiro, mas não tem 6 no segundo. O segundo, o próximo par ordenado é o par 4, 8. Eu posso formar 4, 8? Tenho 4 aqui, mas não tenho 8 lá. Não pode. Está fora. Não posso formar o par ordenado 4, 8. O par 5, 10. O 5 tem que se relacionar com o valor 10 do segundo conjunto. Tem 10 no segundo conjunto? Não. Então, esse par ordenado também é impossível de se formar. Então, veja. A pergunta é uma função? Qual foi a definição de função que nós vimos? A definição foi, primeiro, não sobram elementos no primeiro conjunto, elementos que não terão imagem. Apareceram aí 3. Não teve imagem para o 3, não teve imagem para o 4 e nem para o 5. Pelo menos um não tivesse imagem, já deixaria de ser função. 3 não tiveram imagem, então a nossa resposta não é uma função. Tá certo? Ó, tem que seguir a lei de formação. Segundo, a segunda diz assim: os pares ordenados x, y, pertencentes à relação R2 de A em B, ó, então novamente apareceu aí a setinha B, A cartesiano B. O conjunto A são os elementos 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B, 0, 2, 4, 5. Vamos ver agora a lei de formação dessa relação aí, ó. Pertencente a cartesiano B, tal que o y agora seja 2 vezes o x menos 3. Olha a lei de formação, agora é um pouco mais complexa. Vamos agora pegar, a pergunta é uma função de A em B? Vamos ver. Se sobrar elemento, se tiver elemento do B que não teve imagem, já não é. Pelo menos um. Ou se algum elemento de A teve 2 imagens, também não é. Vamos fazer, vamos começar. Primeiro, a lei de formação apareceu aí, y tem que ser igual a 2 vezes x menos 3. Agora, uma tabelinha, novamente apareceu, uma tabelinha formada por 2 colunas, a coluna do x e a coluna do y. Tirar os valores de A, possíveis valores para x. Quando o x for 1, tem 1 no A, apareceu 1 aí dentro da tabelinha. Aí, ó, 2 vezes 1 é 2, o x é valor 1. O x escolhido, o primeiro x que nós escolhemos foi 1. Isso aí vocês estão notando que, olha para cá, um lembrete. Você lembra do cálculo de valor numérico de expressões algébricas? Foi para isso que nós aprendemos. Agora nós estamos pegando cada valor de x e substituindo na expressão algébrica, que é a lei de formação da função. Voltando ali, ó. Quando o x for 1, quem é o y? O y é igual a 2 vezes, ó, tá ali ela aparecendo. 2 vezes o x escolhido menos 3. O x escolhido foi 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Menos 3. Quanto é 2 menos 3? 2 menos 3, sinal de diferença de subtração do maior, dá menos 1. Apareceu aí o menos 1zinho. Quando for 2, o x agora, vou tirar de lá o 2. De novo, vai na lei de formação e substitui agora o x por 2. Viram aí? Novamente aqui um lembrete, ó. Chamado de variável, lembra? Agora você está vendo aí os valores de x variando várias vezes no mesmo problema. Lá quando vimos expressões algébricas, eu fiz variar só uma vez ou 2 vezes, não lembro. Mas agora está variando várias vezes. Agora sim você está vendo o poder do nome variável. Está vendo? Variar. Vamos voltar. Agora, o valor de x é 2. Novamente na expressão algébrica. 2 vezes o x menos 3. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 3 é 1. Agora vamos variar de novo. O x agora é 3. Volta para a expressão, ó. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 3 é 3. Olhando para a expressão da função. Agora o x vai ser 4. X é 4. Então, na expressão da função, 2 vezes x que é 4. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 3 é
5. De novo, agora só falta o 5. Estamos tirando os elementos de A. Agora é 5. De novo na expressão, variou. Então, 2 vezes 5 é 10. 10 menos 3 é 7. Tá aí os pares ordenados possíveis. Agora, vamos ver se nós conseguimos fazer. Primeiro, 1 tem que fazer relação, tem que se relacionar com o valor menos 1. Para seguir a lei de formação. Tem 1 no primeiro conjunto. Tem menos 1 no segundo? Não. Já deixou de ser função. Ó. Esse par ordenado aí já não serve. Certo? 2 e 1. Tem 2 no primeiro, tem 1 no segundo? Não tem 1 no segundo. Então, não serve para a nossa relação. O outro par ordenado, 3, 3. Tem 3 no primeiro? Tem. Tem 3 no segundo? Não serve também. O par 4, 5. Tem 4 no primeiro? Tem. Tem 5 no segundo? Tem. Esse par 4, 5 serve sim. Leva ele para lá. Ó, apareceu aí na relação. O par 5, 7. Tem 5 aqui no primeiro conjunto? Tem 7 no segundo? Não. Então, esse par ordenado aí não serve. Então, veja que, embora com esse monte de números que temos no A e no B, só podemos formar um par ordenado. Então, não é função. Sobraram vários elementos no primeiro conjunto. E não pode sobrar nenhum. Não é função. Próximo. Vamos ver agora. Olha só. Um exemplo agora, eu aumentei o tamanho do conjunto B. O conjunto A, os elementos são 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B, os elementos são 0, 2, 4, 5, 6, 8 e 10. Foram escolhidos aleatórios. E vamos ver a relação. A relação R2, R de A em B. Novamente, o A é o primeiro conjunto, o B é o segundo. Tirar os valores de X do A e os valores de Y vão ser procurados em B, seguindo a lei de formação. Aí veja, vamos agora ver a lei de formação. Pertencentes a A cartesiano B, tal que. Essa barrinha se lê tal que. Tal que. Então, vem alguma coisa aí, alguma informação importante. Ó. A informação é que o Y tem que ser igual a 2 vezes o X menos 2. Está aí a lei de formação. Pergunta. É uma função de A em B? Vamos testar. Tem que testar um a um. Está aí a lei de formação. Eu trouxe mais para próximo de nós, para fazermos os cálculos. A tabelinha. Vamos, cadê aquela tabelinha? Está aí novamente a tabelinha com duas colunas, coluna dos X e dos Y. Vamos escolher cada valor de X possível do primeiro conjunto e esses elementos vão ser levados na lei de formação para saber qual Y esse elemento vai se relacionar. O primeiro valor foi o 1. 1 para X. E agora vamos. Botando na lei de formação, ó, uma expressão algébrica. Valor de X é 1. 2 vezes 1 é 2, menos 2, 0. Apareceu o Y, 0. A próxima. O próximo valor de X escolhido vai ser mais 2. De lá do conjunto A tem 2. Colocamos aí o valor de X é 2. Levando esse valor escolhido na lei de formação. A lei de formação diz Y é igual a 2 vezes X menos 2. Então, o X é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 2 é 2. O próximo par ordenado, o próximo valor de X escolhido vai ser 3. Tirando do primeiro conjunto, leva lá na lei de formação, que é a expressão algébrica. 2 vezes o X escolhido, que agora é 3, menos 2. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 2 é 4. 4 aí na tabelinha, ó. Cadê o 4? Tá aí, apareceu. O próximo valor escolhido para X vai ser 4. Leva na lei de formação. 2 vezes o X menos 2. 2 vezes 4 é 8. Menos 2 é 6. O Y ao qual o 4 tem que se relacionar, seguindo a lei de formação,
é 6. O próximo valor de x vai ser 5. Então, 5 vezes 2 elevado na expressão é 10. 10 menos 2 é 8, apareceu aí. Agora a pergunta é uma função? Vamos lá. Eu posso formar o par 1, 0? Tem 1 no primeiro e 0 no segundo? Tem. Eu posso formar o par 2? 2? Tem 2 aqui e 2 lá? Pode. Eu posso formar o par 3, 4? Tem 3 aqui? Tem. Tem 4 lá? Tem. Pode. Também serve. O próximo par 4, 6. É possível? Tem 4 aqui? Tem 6 lá. Fez a relação. O próximo par é 5, 8. Tem 5 aqui? Tem que se relacionar com 8 de lá. Tem 8 lá? Tem. Então, todos. Observe que dessa vez, todos os elementos do conjunto A tiveram uma imagem correspondente. Não sobrou nenhum e cada um só teve uma imagem. Então, pergunto, quais foram os pares ordenados? Todos, o 1, 0. O par 2, 2, o par 3, 4, o par 4, 6 e o par 5, 8. Tá aí os pares. Pergunto, é função? É sim uma função, porque não sobraram elementos no primeiro conjunto sem imagem e todos eles só tiveram uma imagem. Tá certo? Muito bem, vamos seguir. A função afim. Ela é chamada de função afim ou função de primeiro grau. O que é uma função afim ou função de primeiro grau? É toda função que a sua lei de formação é um polinômio de primeiro grau. Por isso, ela também é chamada de função polinomial de primeiro grau. Ou chama de função afim, ou chama função polinomial de primeiro grau. Os dois nomes são corretos, são aceitos, são conhecidos. Agora, a função, nós vamos usar uma notação, uma forma de apresentá-las bem mais usual. F de x, levado de A em B, aplicado A aplicado em B, tá certo? Essa notação aí, quem inventou ela, o primeiro que usou, foi um camaradinha chamado Leibniz. Às vezes pronunciam Leibniz, mas é questão de pronúncia. Pode usar minúsculo também, ou F maiúsculo ou F minúsculo. E dentro, entre parênteses, encostadinho no F, um x. Está dizendo que é uma função de x. Vai levar o x num valor qualquer, numa expressão qualquer e encontrar os valores de y. A forma de uma função afim é sempre do seguinte formato. A vezes x mais um certo valor b. Esses valores A e B, eles são valores reais, números reais. Qualquer valor pode ser assumido pelo A e qualquer valor pode ser assumido por B. Inclusive 0, mas nunca ambos zeros. Só não pode acontecer isso. O A ser 0 e o B ser 0 ao mesmo tempo. Podem ser zeros, mas não ambos. Tá certo? Simultaneamente. Tá bom? Não ambos zero. Mas eles podem ser zeros em momentos diferentes. Tá aí a forma geral de uma equação de primeiro grau ou de uma função afim. Ela é uma função que a expressão dela é f de x igual a ax mais b. A é um número real, b é um número real. Eles são chamados de coeficientes da função e vamos ver mais à frente mais detalhes sobre eles. Uma função real. Eu falei de função real. O que é uma função real? Agora nós vamos trabalhar como gente grande. Nós fizemos relações e funções em conjuntinhos pequenos. Conjuntinhos você viu. O conjunto A foi
0, 1, 2, 3, 4. O conjunto B foi também 0, 2, 4, 5, 6 e 8. Conjuntinhos pequenos. Agora, as nossas funções, nós vamos trabalhar ainda de A em B, só que agora o A é um conjunto dos números reais e o B é um conjunto também de números reais. Então, ela é chamada de função real. O que é uma função real? É uma função levada de um número real, um conjunto de números reais, no outro conjunto de números reais. Veja aí a infinidade agora de números que você tem para atribuir a x e a infinidade de elementos que serão encontrados para y. Ela é representada assim agora. F de x de R em R. Agora não precisa mais ser conjuntinho A nem conjuntinho B. E quando falar de R em R, eu não tenho mais que expor o conjunto dos reais, que é suposto que você já conhece. Os reais. O gráfico de uma função afim, o gráfico de toda função afim é sempre uma reta não vertical em relação ao eixo X. Ela tem sempre uma inclinação em relação ao eixo X. Se ela for vertical, não é função, tá certo? Não paralela ao eixo X, ao eixo Y, para ser vertical. Bem, um exemplo. Considere a função real f de x sendo f de x igual a 2 vezes x menos 3. Está aí a lei de formação. Se disse que é função real, eu não tenho mais a obrigação, o problema não tem mais a obrigação de dizer quem é A e B. Função real, já sabe que é R em R, tá certo? Memoriza, mentaliza. Então, considere a função real f de x, sendo f de x igual a 2x menos 3. Construa o seu gráfico. Os pares ordenados, sim, um detalhe. Para ficar mais cômodo de resolver, você também algumas vezes, só se quiser, você pode, ao invés de botar f de x, botar y igual a 2x menos 3. A expressão da função, tá certo? Só para comodidade, mas é se quiser. Pares, x e y, vamos encontrar todos eles. Levei para ali a expressão da função e vamos fazer uma tabelinha. Agora, como conjunto dos reais, olha para cá, ó. Um detalhe. Como o conjunto dos reais é um conjunto gigantesco, é um conjunto infinito, você nunca vai conseguir atribuir todos os valores possíveis para x. Lógico, você ia passar a sua vida toda atribuindo valores e terá sempre mais valores. Tá bom? Então, agora, sendo assim, volta para cá. Ó. Sendo assim, nós vamos escolher só alguns valores. Alguns valores, já sabemos que ela é função, não precisa mais testar. Olha lá, os valores que eu vou escolher serão o 1, tá aí a tabelinha com as colunas. Quando for 1, vamos ver, leva lá na lei de formação. 2 vezes 1 é 2, menos 3, menos 1 apareceu, aí o menos 1. Quando for o outro valor escolhido foi 2, leva na lei de formação. 2 de lá da lei de formação, vezes 2 dá 4, 4 menos 3 é 1. Apareceu o 1zinho aí para y. O próximo, 3 vezes 2 é 6, 6 menos 3 é 3. 3. Agora o próximo valor escolhido foi 0. 2 vezes 0 é 0, 0 menos 3 é menos 3. Apareceu o menos 3. Na tabelinha. O próximo valor escolhido, vou escolher um negativo, menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 3, sinais iguais, soma e repete o sinal, dá menos 5. Tá aí os valores. Agora que a nossa tabelinha está montada, seguimos a lei de formação e montamos a tabelinha dos valores. Vamos pegar esses valores e levar para o próximo slide para construirmos o gráfico da função. Vamos lá? Ó, olha só.
Primeiro, vamos montar aí o sistema de eixos x e y, ou seja, o plano cartesiano, tá aí. E vamos montar os pares ordenados. O primeiro par ordenado foi mais 2, fazendo par ordenado com mais 1, mais 2 de x, com mais 1 de y, tá aí o primeiro ponto da função. O segundo foi mais 1 e menos 1, tá lá da tabelinha, estou trazendo os valores da tabelinha, os pares ordenados. O próximo foi menos 1 e menos 5. Está aí o pontinho, onde as duas retas auxiliares se encontram. Lembram lá do começo da aula, plano cartesiano. O próximo par ordenado foi mais 3, formando par com o próprio mais 3 do y. Outro par ordenado. E o outro par ordenado foi o 0, 3. 0 menos 3. Observe que esses pontos, eles estão em reta, ou seja, está aí uma reta mostrando o gráfico da função. Essa reta, ela mostra o caminho, o local onde estão todos os pontos, o local do plano cartesiano, onde estão todos os pontos que formam a função. Tá certo? Então, está aí um detalhe. Aqui mesmo. Um detalhe importante. Sempre uma função afim, o gráfico sempre é uma reta. E ela nunca nunca acontece de ela ser paralela ao eixo y. Se ela for paralela a y, não é função. Tá certo? Então, voltando lá. Uns lembretes importantes. Algumas conclusões interessantes. Olha só. A função f de x de a, f de x de r em r, ela tem a forma f de x igual a x mais b, não é isso? Esse a e esse b são os coeficientes da função. Eles têm importância na função. Olha só. Os valores de a e b são chamados de coeficientes da função, como já falei. E o a é o coeficiente angular da função. Ele indica a inclinação da função, se a função é inclinada para cá ou inclinada para cá. Se é pouco inclinada, muito inclinada ou mais. Indica o ângulo que o gráfico da função forma com o eixo x. Por isso, o coeficiente angular. Se o a for positivo, então a função é crescente. Os valores crescem. Se o x cresce, o y cresce. E o a também pode ser negativo. Se o a for negativo, nós dizemos que a função é uma função decrescente. Ou seja, se eu tenho o x é 3 e o y correspondente é 2, quando eu subir para y4, o correspondente vai ser menos do que 2. Quer dizer, o x cresce e o valor de y decresce. Por isso que é chamado função decrescente. Função crescente e função decrescente. Olha a inclinação. A outra observação é o b. B ele determina, faltou o DE aí, mas coloca aí, determina, foi digitação, rapidez, determina o ponto onde a função corta o eixo y. Então, se o b for mais 3, a função corta lá no 3 do y. Se o b for menos 5, corta lá no menos 5 do eixo y. Aí as nossas conclusões finais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É um assunto muito interessante em função. Próxima aula estaremos de volta. Até a próxima aula.